A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Como fazer a sua fé funcionar? Pastor Chris Oyakhilome, Nigéria, 2005. Tradução, leitura e adaptação, Tiago Samico, 2020. Esta é uma iniciativa da Soso Produções, com fins exclusivamente educacionais e de acesso para pessoas com quaisquer tipos de deficiências, amparada na Lei Brasileira de Inclusão de 2015 e no Tratado de Marrakech de 2018. Este é um material gratuito e não pode ser vendido. Capítulo 5. 2 tipos de fé. Algumas das palavras mais profundas e inspiradoras já proferidas pelo Mestre sobre o tema da fé são encontradas no Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 22 até o 24. A versão King James diz: E Jesus respondendo, disse-lhes aos discípulos: Tenham fé em Deus, pois em verdade vos digo que todo aquele que disser a este monte, ser removido e te lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que as coisas que ele disse acontecerão, ele terá tudo aquilo que ele disse. Jesus instrui no versículo 22, tenham fé em Deus. Quando você lê este versículo usando uma boa referência bíblica, vê que o que Jesus realmente disse foi tenham a fé de Deus. Em outras palavras, tenham o tipo de fé de Deus. Então, há o tipo de fé de Deus. O outro tipo de fé é o tipo de fé humana, a fé do tipo de Tomé. A fé do tipo do homem é baseada no conhecimento ou na informação obtida a partir dos sentidos, ou seja, a percepção sensorial. É a fé pelo conhecimento dos sentidos, portanto, não é realmente fé no sentido real, uma vez que a fé é a prova das coisas não vistas ou percebidas com os sentidos. Hebreus 11:1, versão King James. Podemos encontrar na Bíblia alguém que operou neste tipo de fé. Seu nome era Tomé, um dos 12 discípulos de Jesus. Esta é a fé da razão humana ou pelo conhecimento dos sentidos e é por vezes referida como a fé do tipo de Tomé. Portanto, no sentido geral, existem 2 tipos de fé: a fé do tipo de Deus e do tipo humano, ou fé do tipo de Tomé. A fé do tipo de Deus versus a fé do tipo de Tomé. Agora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas não vistas. Hebreus 11:1, versão King James. À luz desta definição de fé, a fé do tipo de Tomé não é realmente fé. Isto porque ela acredita e chama de reais apenas as coisas que os sentidos físicos podem perceber. Ela só chama de reais as coisas que podem ser vistas, sentidas ou tocadas fisicamente. É o tipo de fé que diz, se eu não vir com os meus olhos, não vou acreditar. Este tipo de fé não produz qualquer resultado, não te dá nada. Além disso, operar nela pode não te dar nenhuma bênção. Quando foi dito a Tomé pelos outros discípulos que o Mestre estava vivo e que o tinham visto, isso depois da sua crucificação, ele deixou escapar. Se eu não vir as marcas dos cravos em suas mãos e colocar meus dedos nos buracos dos pregos e vir a ferida em seu lado onde o soldado romano enfiou a lança, não vou acreditar. Poucos dias depois de ele fazer esta declaração, os discípulos estavam reunidos em uma sala com as portas fechadas e, de repente, Jesus apareceu-lhes novamente. Desta vez, Tomé estava presente na reunião. Jesus voltou-se para Tomé e lhe disse: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. João 20, 26 a 29. Jesus sabia da observação de Tomé, embora ele não estivesse fisicamente presente quando ele fez o seu comentário.
No entanto, quando apareceu pela segunda vez aos discípulos, ele se dirigiu especificamente a Tomé. A Bíblia diz: disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Em outras palavras, eu vi você, então agora eu acredito. Mas Jesus não foi movido pela palavra dele. Ele não ficou impressionado com a fé de Tomé. Ele disse: Tomé, porque me viu você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. Na próxima vez que você ouvir alguém dizer: eu preciso ver primeiro antes de crer, esta pessoa está operando no tipo de fé de Tomé. De acordo com as palavras de Jesus, ele ou ela não é abençoado. Aquele que é abençoado ou bem-aventurado é o que crê antes de ver. A fé do tipo de Tomé não te dá nada, ela não funciona, ela não produz qualquer resultado espiritual. Isso se aplica a você? Você é um daqueles que dizem coisas como: como eu posso dizer que sou rico quando não há dinheiro no meu bolso ou na minha conta bancária? Ou como eu posso dizer que estou curado quando ainda posso sentir a dor em meu corpo? Não faça estas perguntas tolas. Você esqueceu que a Bíblia diz que a fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas não vistas? A evidência que você precisa para provar que você é saudável e próspero é a palavra de Deus. A Bíblia diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. 2 Coríntios 8, 9, versão King James. Em 1 Pedro 2, 24, ele diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes sarados. Estas são evidências da palavra de Deus que garantem a sua saúde e prosperidade financeira. Se você está esperando ter o seu bolso e sua conta bancária cheios com um monte de dinheiro antes de declarar que é rico, então isso significa que você não crê na palavra de Deus. Você tem a fé do tipo de Tomé. Você já ouviu alguém dizer: se eu não vir um milagre, não vou acreditar? Mesmo depois de ver um milagre, tais pessoas ainda vão exigir provas e verificações para acreditar que estes milagres são de Deus. Eu gostaria que essas pessoas percebessem sua ignorância e entendessem que milagres não estão sujeitos a provas científicas ou empíricas. A coisa infeliz sobre este grupo de pessoas é que eles se acham mais espertos do que todos os outros. Assim como Tomé, quando ouvem um testemunho sobre alguém que foi curado de uma doença terminal, por exemplo, vão dizer: você acha que eu sou um tolo? Se eu não vir uma prova por parte dos médicos confirmando que esta pessoa já não sofre daquela doença, eu não vou acreditar. Eles vão dizer: eu sou um realista? Eu só acredito no que vejo, sinto ou toco. Que vergonha! Não acredite no que você vê, acredite no que Deus diz. Isso é fé, e essa é a fé que funciona. Alguém disse: eu trabalho com fatos e números. Não trabalhe com fatos e números. Ande pela fé, baseado na palavra de Deus. Muitas pessoas hoje estão tendo problemas em sua caminhada de fé, porque operam a fé do tipo de Tomé, que no sentido bíblico não tem nada de fé. Quando Jesus repreendeu Tomé em João 20, 27, ele disse: não sejas incrédulo, mas crente. O que significa que Tomé, na verdade, era descrente. Ele não demonstrou nenhuma fé. Ele tinha zero fé. Não seja assim. Uma vez, Jesus repreendeu seus discípulos e lhes perguntou: por que vocês estão com medo? Como é que não tendes fé? Marcos 4:40. Ele os repreendeu por sua falta de fé? Então, existe zero fé, e essa é a fé do tipo de Tomé, ou a fé pelo conhecimento dos sentidos. No entanto, Jesus nos aconselha a ter a fé do tipo de Deus. Esta é a fé que opera e produz resultado. Este é o tipo de fé na qual devemos operar como crentes. Esta é a fé que já foi dada a cada cristão por Deus. Romanos 12:3 nos diz que já temos esta fé. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você tem o tipo de fé de Deus dentro de si. O que você precisa é pôr esta fé para funcionar. Use-a. Quanto mais você colocá-la para funcionar, mais forte ela se torna.
Você não tem que orar para ter a fé do tipo de Deus. Se você nasceu de novo, você já tem a fé do tipo de Deus. Capítulo 6. Fé pequena e fé grande. Lembre-se que eu disse que quando falamos genericamente de fé, podemos dizer que existem dois tipos de fé: a fé do tipo de Deus e a humana, ou fé do tipo de Tomé, que à luz das Escrituras não é fé de verdade. No entanto, para a fé do tipo de Deus existem na verdade 4 categorias diferentes que a Bíblia reconhece. Estes 4 tipos ou classificações da fé são fé pequena, fé fraca, fé grande e fé forte. O Senhor Jesus falou sobre fé grande e fé pequena. Depois disse aos seus discípulos: ó vós de pouca fé. Mateus 8:26. Em outra ocasião, ele elogiou o centurião romano, cujo servo estava doente, por demonstrar uma grande fé. Ele disse: eu não encontrei tão grande fé, não em Israel. Lucas 7:9. O apóstolo Paulo falou sobre as outras duas, a fé fraca e a fé forte. Em Romanos 4:19, falando de Abraão, ele disse: e não sendo fraco na fé, não considerou o seu próprio corpo já morto. Outra versão diz: ele não exerceu fé fraca. Em seguida, no versículo 20, ele disse que Abraão foi forte na fé, dando glória a Deus. O foco deste capítulo será na fé pequena e na fé fraca. Eu vou te mostrar as causas e as características desses dois tipos de fé e a cura para elas. Fé pequena. Lembre-se que se você é nascido de novo, você já tem a fé do tipo de Deus. Em Romanos 12:3, Paulo declara: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu quero que você observe que neste versículo, o apóstolo Paulo não está escrevendo para pecadores ou para o mundo, mas para os cristãos. Ele disse: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós. Ele não estava falando com todos no mundo, mas para aqueles dentre vós. Quem são estes? Os santos. Deus repartiu a cada crente nascido de novo a medida de fé. Note também que ele não disse uma medida de fé, mas a medida da fé. Isso é bastante significativo e quer dizer que é a mesma medida, tamanho ou quantidade de fé que cada crente recebe de Deus na salvação. Agora, esse depósito da fé é dado a você pequeno, mas Deus espera que você o faça crescer. É sua responsabilidade aumentar a medida da fé que Deus lhe deu, e a maneira de fazer isso é aprendendo mais da palavra de Deus. Sua fé vai aumentar à medida que você ouvir a palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17, versão King James. Quanto mais da palavra de Deus você ouve, mais fé vai ter. Quanto menos da palavra de Deus você recebe em seu espírito, menos fé você vai ser capaz de expressar quando se deparar com os desafios da vida. A razão pela qual você deve fazer sua fé crescer é porque uma fé pequena não vai dar conta do trabalho. O medo prende as pessoas diante da adversidade porque a fé delas é pequena. A Bíblia diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Provérbios 24:10. Aqui, a Bíblia não está falando de sua força física ou músculos. Ela está se referindo à sua fé. Quando sua fé é pequena, você desmaia ou desiste no dia da angústia. Jesus estava no barco com seus discípulos um dia, quando uma violenta tempestade surgiu. A Bíblia nos diz que ele estava dormindo enquanto seus discípulos lutavam com as ondas que adentravam e ameaçavam afundar o barco. Depois de terem tentado tudo o que podiam e a tempestade piorar, correram para Jesus e o sacudiram para que ele acordasse, gritando: Senhor, salva-nos, perecemos. Mateus 8:25. O relato de Marcos nos diz que eles disseram: Mestre, não te importas que estejamos prestes a afogar? Marcos 4:38, versão do inglês contemporâneo. Quando Jesus acordou, ele estava sereno. Ele não deu um salto de medo, simplesmente se levantou, repreendeu os ventos e o mar e disse:
Aquiete-se, acalme-se. E houve grande bonança. Em seguida, voltou-se para seus discípulos e disse-lhes: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Marcos 8:26. Quando sua fé é pequena, você é oprimido e atormentado pelo medo das circunstâncias. Portanto, sua fé não funciona. Fé e medo não andam juntos. O medo atrapalha a fé, mas a fé destrói o medo. A razão pela qual alguns cristãos se veem duvidando da palavra de Deus é porque a fé deles é pequena. Lembre-se, uma fé pequena não vai dar conta do trabalho. Pode até começá-lo, mas não vai concluir. O que eu quero dizer? Eu vou ilustrar com este exemplo. Jesus tinha acabado de pregar no deserto e realizar o milagre de alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes. Em seguida, instruiu seus discípulos para irem adiante dele de barco para o outro lado do mar da Galileia. Pouco depois de partirem, o barco encontrou ventos contrários e foi sacudido pelas ondas. Para piorar as coisas, por volta da 4ª vigília, entre 3 e 6 da manhã, viram uma figura que se aproximava pela água. A Bíblia diz que quando Pedro e os outros discípulos viram isso, todos gritaram de medo porque achavam que tinham visto um fantasma. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Mateus 14, de 26 a 30, Nova Versão Internacional. Observe esta declaração que Pedro fez a Jesus: Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus o chamou e disse: Venha. Pedro saiu do barco e andou sobre as águas em direção a Jesus. Ele não nadou na água para encontrar Jesus, ele andou sobre ela. Como pescador, ele sabia nadar. No entanto, desta vez, ele fez algo sobrenatural. Andou sobre as águas. Ele deu um passo para fora do barco direto para a água e caminhou na direção do Mestre, porque o Mestre tinha dito a ele: Venha. Isso é fé. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o versículo 30. Ele diz: Mas quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Pedro viu o vento contrário e ficou com medo. Como resultado, ele começou a afundar bem na presença de Jesus. Por que Pedro começou a afundar? O que aconteceu com a fé que fez ele sair do barco e começar a andar sobre a água? A resposta está na resposta de Jesus ao grito de socorro dele. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Mateus 14:31, Nova Versão Internacional. A fé de Pedro era pequena, por isso ele começou a afundar. Lembre-se que eu disse que uma fé pequena não dá conta do trabalho. Pode começá-lo, mas não vai concluir. Ela tirou Pedro do barco e o colocou na água. Ela até o fez começar a andar sobre a água, mas não pôde sustentá-lo quando os ventos se tornaram turbulentos. Quando os ventos contrários e as adversidades da vida começarem a soprar em seu rosto, a sua força irá falhar se a sua fé for pequena. Uma fé pequena conquista muito pouco. Quando sua fé é pequena, você pode ser aterrorizado pelo medo. Você irá sempre temer a adversidade e estar incerto sobre o futuro. Foi isto que aconteceu com Pedro. Medo e dúvida se agarraram ao seu coração quando ele viu os ventos turbulentos. Mas, graças a Deus, ele teve bom senso suficiente para clamar a Jesus por socorro e imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Mateus 14:31. Jesus atribuiu a razão pela qual Pedro começou a afundar à dúvida. Depois de salvá-lo do afogamento, ele disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Em outras palavras, se Pedro não tivesse duvidado, teria completado a sua caminhada sobre a água até Jesus e voltaria para o barco livre de problemas. A dúvida e o medo são o resultado de uma fé pequena. Se sua fé é pequena, o que é responsável por isso e o que você pode fazer a respeito? Vamos descobrir.
Fé pequena é resultado de informações insuficientes. Oséias 4:6 diz: meu povo é destruído por falta de conhecimento. Deus mesmo disse isso sobre seu próprio povo. Ele disse que seus filhos, os cristãos, são destruídos, ou seja, sofrem, são pobres, castigados, trazidos para baixo, esmagados e perecem, porque não têm o conhecimento de sua palavra. No entanto, quanto mais da palavra de Deus você ouve, mais conhecimento você tem, e a fé vem pela palavra. Quanto menos da palavra de Deus você ouve, menos fé você tem. Fé grande. Para uma mulher de Canaã, Ciro-fenícia de nascimento, Jesus respondeu em Mateus 15:28: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. Uma fé grande é uma fé persistente. É a fé que não vai desistir apesar da oposição. É a fé que responde com conhecimento. Esse tipo de fé é baseado na quantidade e qualidade das informações que você tiver recebido, aceito e endossado. Quando Jesus testou a fé da mulher, dizendo-lhe que o que ela desejava não poderia ser dela, como as circunstâncias muitas vezes vão dizer a você, ela respondeu com conhecimento. Ela falou de volta palavras de fé. Leia novamente este diálogo inspirador entre Jesus e a mulher. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Mateus 15, de 22 a 28, Nova Versão Internacional. Quando Jesus ouviu a resposta dela, disse: Mulher, grande é a sua fé. Em outra ocasião, Jesus disse a mesma coisa sobre um centurião romano, em Lucas 7 e 9, versão King James. Quando Jesus ouviu estas coisas, admirou-se dele e, voltando-se, disse ao povo que o seguia: Eu vos digo, não encontrei tão grande fé, não em Israel. As palavras do Mestre eram, mais uma vez, uma resposta às palavras pronunciadas pelos lábios de fé. Lembre-se, quanto mais precisa a informação que você tem, melhor. E quando você age destemidamente sobre esta informação, está demonstrando uma grande fé ou muita fé. Romanos 10:17 diz: Assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Assim, podemos entender que quando não temos informação espiritual suficiente da palavra sobre um assunto em particular, a nossa fé será pequena, pois a fé é de acordo com a palavra de Deus que é ouvida. A cura para esta fé pequena, portanto, é simplesmente aprender mais da palavra de Deus sobre aquela questão. A passagem que acabamos de ler nos diz como a fé vem, por ouvir a palavra de Deus. Se você tem qualquer situação que parece sem esperança, entre na palavra. Torne-se um estudante da palavra através de uma pesquisa cuidadosa e diligente, estudando as passagens que falam sobre sua situação em particular. Consiga áudios de ensino e livros que são relevantes para a sua situação. Se você está tendo problemas em sua saúde, finanças, com a obtenção de um emprego, para expandir o seu negócio, em seus estudos ou em qualquer área da sua vida, isto é o que você deve fazer. Obtenha mais informações da palavra de Deus. Inunde o seu espírito e bombardeie a sua mente com a palavra de Deus. Adquira ensinos em formato de áudio ou vídeo, ouça e assista várias e várias vezes. Não diga: eu já ouvi esse áudio. Continue a ouvir. Eu escutei certos áudios ao longo dos anos incontáveis vezes. Tenho áudios que têm mais de 10 anos e eu os ouço repetidamente. A palavra de Deus nunca envelhece. Ela nunca fica datada.
Quando você se mantém ouvindo a palavra, sua mente, seu pensamento e sua mentalidade começam a mudar e se alinhar com a visão de Deus para a sua vida. A palavra de Deus é espírito. Ela tem a capacidade divina de te despertar, te dar uma visão, energizar você para o sucesso e lhe programar para a grandeza. Não subestime o poder da palavra de Deus. Quando você enfrentar desafios, coloque os áudios e continue ouvindo. Ouça até que a palavra entre em seu espírito e renove a sua mente. Ouça até que seus pensamentos, ideias e perspectivas mudem. Esta é a cura para a fé pequena. É assim que você faz a sua fé crescer. Capítulo 7. Fé fraca e fé forte. Fé fraca. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto, quando já tinha quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara. Romanos 4,19, versão King James. A fé fraca é o resultado da falta do exercício da fé, ou seja, de não exercitarmos a fé. O que isso significa? Quando você ouve a palavra de Deus e não age sobre ela, sua fé será fraca? Lembre-se, eu disse que a fé pequena é o resultado de informação insuficiente da palavra de Deus. Mas a fé fraca é o resultado de não se agir sobre as informações que se tem. Alguma vez você já ouviu alguém dizer: "Eu sei que a Bíblia diz isso, mas vamos encarar a realidade"? O que poderia ser mais real do que a palavra de Deus? A palavra de Deus é a realidade absoluta. Realidade significa verdade, e a palavra de Deus é a verdade. João 17:17. Eu sempre fico espantado com as pessoas que dizem que sabem que a Bíblia diz alguma coisa, mas não agem em cima disso. Por exemplo, um cristão que diz: "Eu sei que a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados", mas ele está prostrado, doente. Você diz a ele: "Irmão, a Bíblia diz que você foi curado, então haja sobre a palavra proclamando a sua cura". Daí ele responde: "Apenas me dê um tempo. Eu sei que a Bíblia diz assim, mas essa dor é demais. Eu não consigo nem colocar meus pés no chão. Minha cabeça está doendo de verdade." Entende? Ele sabe citar as Escrituras, sabe até mesmo pregá-las, mas não está agindo sobre elas. Isto é uma fé fraca. Você diz que sabe sobre o fato, mas não está agindo sobre este fato. Você está considerando a dor, em vez de agir sobre a palavra de Deus. Você tem a informação da palavra de Deus e não é capaz só de citá-la, você consegue até mesmo ensiná-la e compartilhá-la com os outros, mas não está agindo nela. Sua fé será fraca e quando você enfrentar as crises da vida, não vai funcionar. Sua fé fraca fará com que você cambaleie e, como resultado, o medo vai se agarrar a você e você será derrotado pelas crises da vida. Então, vai começar a se perguntar: por que Deus fez isso comigo? Deus não fez isso com você. Foi a sua fé que não conseguiu te carregar. Sua fé não funcionou porque era fraca. Olhe para o que a Bíblia diz sobre Abraão. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. Romanos 4:20, versão King James. Ele não vacilou ou duvidou da promessa de Deus. Quando a sua fé é fraca, você vacila e duvida. Você pede a prova antes que possa crer na palavra de Deus. Lá está você, orando ou falando com Deus sobre algo, e de repente você recebe uma profecia a respeito daquilo. Você ouve Deus dizer: "Anime-se, eu já fiz o que você está pedindo." Então, você começa a se alegrar em seu espírito. Você sente a nota da vitória. Mas, externamente, não parece que nada se alinhou com a palavra da profecia que você recebeu de Deus. Alguns dias ou mesmo semanas mais tarde, você começa a questionar: "Eu sei que Deus disse aquilo, mas nada mudou." Você agora começa a orar e pedir a Deus as mesmas coisas, tudo de novo, como se nunca tivesse orado sobre aquilo antes. Você até começa a pedir a todo mundo para ajudá-lo a orar. Agora você está orando e pedindo algo sobre o que Deus já lhe deu uma palavra rema, algo que ele disse que já fez. Isto é incredulidade. Sua fé não pode funcionar desta forma. Você tem a informação, mas não tem agido sobre ela.
Isto é uma fé fraca. Então, qual é a cura para a fé fraca? Curando a fé fraca. A cura para a fé fraca é agir sobre a palavra, agir sobre a informação que você recebeu. Se você quer que a sua fé seja grande e forte, comece a praticar a palavra. Por exemplo, a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Então, o que você deveria fazer? Começar a praticar essa passagem em sua vida? Dar graças em todas as situações. Transforme a sua vida num fluxo interminável de louvor e ação de graças a Deus. Independentemente do que acontecer, você sempre diz: obrigado, Jesus. Você o louva em tudo. Isto é agir na palavra. Quanto mais você exercita a sua fé, mais forte ela fica. E a maneira de exercitar a sua fé é agir na palavra. Você diz para si mesmo: a palavra de Deus diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Portanto, eu me recuso a ficar doente. Eu não sou um doente tentando ser curado. Doenças e enfermidades não têm lugar no meu corpo. Eu me recuso a ficar deitado na cama doente e permanecer nesta cadeira de rodas ou andar com muletas, pois eu sou o curado do Senhor. A palavra diz assim. Isto é agir na palavra. Você toma a palavra de Deus como única verdade e árbitro final em todas as circunstâncias da vida. Você se recusa a ser dissuadido por qualquer coisa que não é consistente com a palavra de Deus. Para a sua fé se tornar forte e não fraca, para que produza resultados, você deve ser um praticante da palavra. Como cristãos, somos praticantes. Praticamos a palavra porque a palavra de Deus é praticável. Então, quando a Bíblia diz, por exemplo, em Filipenses 4, 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você pratica isso? Você pratica exatamente o que a palavra diz em sua vida. Primeiro, você diz para si mesmo: eu me recuso a temer, eu rejeito a ansiedade. Então vai em frente, faz o seu pedido conhecido a Deus e recebe a paz em seu coração. A partir de então, você se recusa a reclamar, murmurar, agir ou pensar como se o diabo pudesse pôr a mão em qualquer coisa que lhe diz respeito. Todos os dias você dá a Deus o louvor, porque sabe que Ele concedeu os desejos do seu coração. Isso é fé. Desta forma, você está exercitando sua fé e trabalhando seus músculos da fé. Algumas pessoas sabem como trabalhar a sua forma física. Você já viu algum desses caras bem treinados, grandalhões e atléticos? Eles gastam muito tempo na academia se mantendo em forma e trabalhando seus músculos através do exercício frequente. Eles correm, fazem flexões, tudo na tentativa de construir um corpo físico forte, saudável, apto e ágil. Você percebe que esta também é a forma de trabalhar o seu espírito? Assim como a falta de exercício físico faz com que seus músculos fiquem fracos, da mesma forma a falta de exercício de fé faz com que os seus músculos da fé enfraqueçam. Sem se exercitar, seu corpo pode ser grande, mas fraco. Igualmente, sua fé pode parecer muita, mas ser fraca se você não exercitá-la praticando a palavra. Você deve se tornar um praticante da palavra. Por exemplo, Jesus disse em Marcos 11, 24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e assim será convosco. Isso significa que quando você orar ou pedir a Deus por alguma coisa, tudo o que você precisa fazer é acreditar que recebeu e será sua. Em outras palavras, depois de ter orado e pedido a Deus para lhe conceder algo em particular, talvez um novo emprego, você deve começar imediatamente a testemunhar e dar a Deus o louvor, porque o seu pedido foi atendido. Assim, sua confissão passa a ser: obrigado, Jesus, eu tenho o que eu pedi. Você disse que para tudo o que eu desejo quando eu oro, devo crer que recebi e vou ter. Eu creio que recebi um novo emprego, portanto, eu tenho um novo emprego. Glória a Deus! É assim que se age sobre a palavra. Você diz para si mesmo:
Contra a esperança, eu creio na esperança de que tenho um novo emprego, independentemente do que você ouve, vê ou de como você se sente. Você pode até ter ido a uma entrevista de emprego e ter sido rejeitado. Ainda assim, recuse-se a ficar frustrado ou desanimado. Você se recusa a endossar este veredito ou a permitir que isso desanime a sua fé. Você mantém a sua posição na palavra de Deus e continua declarando: eu tenho um novo emprego. Deus me deu quando eu orei e eu recebi. Em pouco tempo, esse trabalho vai aparecer. Mesmo que ele nunca tenha existido, será criado por sua causa. Isto é o que a palavra diz. Este é o tipo de atitude que você deve ter depois de orar e pedir a Deus por qualquer coisa. Algumas pessoas, depois de orar, em vez de se alegrar e dar a Deus o louvor por ele responder suas orações, começam a ficar desesperadas e deprimidas, como se fossem chicoteadas por Deus por terem ousado pedir a ele alguma coisa. Esta não é uma atitude da fé. Lembre-se que eu disse anteriormente, há uma atitude de fé, e é essa atitude que diz se você recebeu ou não tudo o que pediu quando orou. A forma de desenvolver a sua fé e fortalecê-la é colocando-a para trabalhar, exercitando assim os seus músculos da fé. Até que a sua fé seja forte, ela não irá produzir muitos resultados, e para que a sua fé seja forte, você deve exercitá-la agindo sobre a palavra. Você deve agir no que crê. Quando você começa a agir na palavra de Deus, pode se pegar cometendo alguns erros, mas eu quero que você saiba que Deus já se preparou para os seus erros. Ele sabe que você está aprendendo. Então, não se desanime ou se frustre com os erros que você comete no seu caminho de fé com Deus. Continue agindo na palavra. Por exemplo, talvez a primeira vez que você tentou pregar o Evangelho e levar alguém a Cristo, tenha pensado que não fez certo. Você entrou numa discussão com uma pessoa e não conseguiu avançar, fazendo com que ela entregasse o seu coração a Cristo. Não desanime com isso. Mantenha-se exercitando seus músculos da fé nessa área pela pregação do Evangelho contínua em cada oportunidade. Há cristãos que nunca levaram alguém a Cristo e eles são cristãos há muito tempo, talvez 10 anos ou mais. Isso é triste. Eles não conseguem lembrar de uma única pessoa que tenham levado a Cristo, mas acreditam que se falarem com alguém sobre Jesus, esta pessoa pode ser salva, só que nunca o fizeram. Porque eles não exercitaram a sua fé nesta área ainda. Imagine que você está dizendo para si mesmo com toda honestidade e sinceridade: eu vou falar com alguém sobre Jesus hoje. Eu vou ganhar uma alma para Cristo hoje. Você pega o ônibus para o trabalho, escola ou para onde quer que você esteja indo e lá conhece alguém. Quando você está prestes a abrir a boca para pregar, seu coração começa a bater mais forte. Você começa a debater consigo mesmo. Devo dizer alguma coisa ou não devo? Como faço para começar? E se ele não me escutar? Enquanto debate consigo mesmo sobre como começar, o que dizer e como dizê-lo, a pessoa desce na próxima parada. Claro, você vai se sentir mal e se arrepender da sua omissão, mas deixe-me dizer o que fazer na próxima vez que você tiver uma oportunidade desta. Use-a. Não debata consigo mesmo sobre falar ou não. Não se pergunte como eu começo. Basta começar. Você diz, e se eu cometer um erro? Cometa, mas comece. É assim que se exercita a fé e a coloca para funcionar. Você se atreve a dar o passo de acordo com a palavra de Deus. Um aluno não se aperfeiçoa sem erros, mas faz o seu caminho para a perfeição. Diga a si mesmo: eu vou confiar no Espírito Santo, vou depender dele para me ajudar. Então, você vai se lembrar que a Bíblia diz: abra bem a boca e eu vou enchê-la. Salmo 81:10, nova versão King James. Então, vá em frente, abra a boca e comece a falar. Você vai se surpreender porque o Espírito Santo lhe dará as palavras certas para falar. Ele também irá ajudar a minimizar os seus erros à medida que você permitir que ele te guie. Comece a ganhar almas e, fazendo isso, sua fé será fortalecida. Quando você começar a falar com as pessoas sobre Jesus, sua fé se tornará mais forte para a próxima vez. Aproveite a próxima oportunidade e fale com alguém sobre Jesus.
Você vai se surpreender com como sua fé foi reforçada de um dia para o outro. Comece a fazer as coisas que você realmente quer fazer, que estão em linha com a palavra de Deus. Quanto mais você as fizer, mais forte a sua fé se tornará. Você desenvolve e fortalece seus músculos físicos, exercitando-os. Você não pode ficar apenas dormindo e comendo e esperar que os seus músculos fiquem mais fortes. Eles nunca vão ficar mais fortes desta forma. Apenas com o exercício eles serão fortalecidos. É a mesma coisa com a fé. A sua fé se tornará grande e forte e produzirá melhores resultados porque você a está exercitando. Você já viu alguém grandão, mas com músculos fracos? Ele é enorme, mas é fraco? O que ele deveria fazer? Comer mais? Não. Ele ficou grande assim de tanto comer? Agora seu corpo é grande, mas isso não significa que ele é forte. Diga-lhe para correr alguns metros e ele não vai conseguir. Ele não consegue fazer qualquer coisa com um pouco mais de esforço sem ficar ofegante, mas ele é grande. Como ele pode se tornar forte e em forma? Ele precisa estar envolvido em mais atividades físicas. Precisa se envolver em exercícios físicos. Desta forma, seu grande corpo fraco se tornará forte. A forma como aquele homem ficou grande comendo é igual a como a sua fé aumenta por ouvir, comendo a palavra de Deus. Ao se alimentar da palavra de Deus, você faz sua fé crescer. Saiba que mesmo que a sua fé seja grande, ela não consegue fazer nada se for fraca. Para que a sua grande fé funcione, ela tem que ser uma fé forte. Fé forte. Deus nos conta algo belo sobre Abraão em Romanos 4, 19 e 20. Ele diz: "E não sendo fraco na fé, ele não considerou seu próprio corpo já morto, quando tinha cerca de 100 anos de idade, nem ainda a morte do útero de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus." Esta passagem das Escrituras nos mostra o tipo de fé que Abraão demonstrou e que o tornou amigo de Deus e o pai da fé. Ele demonstrou uma forte fé na palavra de Deus. Ele não duvidou da promessa, da palavra de Deus, por incredulidade. Ele foi forte na fé, dando glória a Deus. Isto imediatamente nos aponta que uma das características de uma fé forte é dar glória a Deus. Quando a sua fé é forte, é muito fácil para você acreditar no que Deus diz em sua palavra. Você é rápido para acreditar uma vez que ouve a palavra de Deus. E não é só rápido em acreditar, também começa a glorificar e adorar a Deus, porque você sabe que a palavra dele, a qual você acredita, aceita e endossa, já aconteceu em sua vida. Esta é a fé que nunca falha. É um compromisso incomparável, irrevogável e sem reservas para com Deus e sua palavra. Você se lança a Deus, tendo a sua palavra como verdade absoluta. Você ampara a sua crença somente na palavra eterna e infalível dele. Quando isso se tornar a sua determinação e a maneira como você vive sua vida, a sua fé será forte e produtiva. Uma fé forte é a fé que funciona. Quando Jesus disse aos seus discípulos para terem a fé do tipo de Deus, ele estava ensinando aos seus discípulos e, claro, ao resto de nós, como ter uma fé forte. Jesus não disse, bem, tentem fazer sua fé crescer. Nem disse, eu sei que a fé de vocês ainda é fraca, mas um dia ela vai ficar mais forte. Ao invés disso, ele disse, tenham a fé do tipo de Deus. Não a fé do tipo de Tomé, nem uma fé pequena ou uma fé fraca, mas a fé forte. A fé forte é a fé que fala e acontece. Esta foi a fé que Deus usou na criação dos céus e da terra. A Bíblia diz em Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ele fez isso falando palavras de fé. Ele falou e o que ele disse surgiu. Tudo que existe, tudo que vemos hoje em dia, o sol, a lua, as estrelas, tudo, exceto o homem, veio à existência desta maneira. Quando ele disse haja luz, a luz veio a existir. Gênesis 1:3. Cada palavra que Deus falou durante a criação aconteceu porque ele falou em fé. Deus é um Deus de fé. Ele creu. Ele sabia que tudo o que ele disse aconteceria. Isto é uma fé forte.
Jesus definiu a fé forte em Marcos 11:23, quando disse: Pois em verdade vos digo que todo aquele que disser a este monte, ser removido e te lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que as coisas que ele disse acontecerão, ele terá tudo aquilo que ele disse. Em Marcos 11:12, Jesus estava com fome e queria comer algumas frutas. Vendo uma figueira ao longe, ele pensou que poderia obter alguns figos para aliviar a fome. Ao chegar à árvore, não havia frutos, apenas folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus falou à árvore, dizendo: Nenhum homem coma fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. Marcos 11:14. Seus discípulos ouviram quando ele falou com a árvore, o que significa que ele não estava falando em sua mente. Falou de forma audível, de modo que seus discípulos, que estavam com ele, ouviram o que ele disse. Agora, depois que Jesus falou para a árvore, ela ficou com a mesma aparência que tinha antes de ele falar. Mas 24 horas mais tarde, os seus discípulos observaram que a figueira tinha secado desde as raízes, o que sugere claramente que quando Jesus falou com a árvore, ela morreu imediatamente a partir das raízes. As raízes estavam no chão. Então, ninguém pôde dizer imediatamente que alguma coisa tinha acontecido com a árvore. Mais do que isso, tudo mais parecia o mesmo de sempre: os ramos, o caule, as folhas, etc. Enquanto isso, a árvore já estava morta desde a raiz. Sua fonte de vida havia sido cortada. Vendo que a árvore tinha secado, os discípulos ficaram espantados. Então Pedro disse: Mestre, olha, a árvore que você amaldiçoou secou. Foi em resposta à declaração de Pedro que Jesus disse aos seus discípulos: Tenham a fé de Deus. Ou seja, tenham o tipo de fé de Deus. Ele queria que eles soubessem que, com este tipo de fé, eles poderiam fazer tudo. Assim como Jesus, quando ele falou com a figueira, cada vez que você libera palavras de fé, sentir ou ver qualquer mudança não faz qualquer diferença. Em seu espírito, você sabe que as palavras que você fala com a boca certamente farão algo acontecer. A fé forte não leva em consideração a aparência externa das coisas. Como eu disse, primeiramente, ela dá glória a Deus. Em segundo lugar, ela não considera as circunstâncias. Não considere as circunstâncias. A Bíblia diz que Abraão não considerou o seu próprio corpo já morto quando ele tinha cerca de 100 anos, nem considerou o estado de morte do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. Romanos 4:19. Abraão tinha 100 anos quando Deus lhe disse que ele ia ter um filho e o chamaria de Isaque. Embora ele já tivesse a idade avançada, recusou-se a considerar seu corpo como morto, como sendo incapaz de reproduzir. Nem considerou o fato de que o ventre de Sara estava morto. Ele não se intimidou com toda a evidência física e natural que desafiava a capacidade de Deus. Tudo o que ele conhecia neste mundo dizia que era impossível para ele ter um filho. Seu corpo, no que dizia respeito à reprodução, estava morto. Ele tinha cerca de 100 anos de idade. Sara era declarada estéril. No entanto, Abraão não considerou o estado de morte do ventre de Sara. Então, o que Abraão estava considerando? Ele estava considerando a palavra. Ele deu pensamento, atenção e foco apenas à palavra que Deus havia falado a ele. Até onde dizia respeito a Abraão, Deus havia dito e ele era bem capaz de realizar. Isso é uma fé forte, quando você se recusa a considerar qualquer outra coisa além da palavra de Deus que veio para você. Abraão não ter considerado seu corpo ou o amortecimento do ventre de Sara não significa que ele não olhava para o seu corpo ou que ele não sabia que Sara, sua esposa, era estéril. Ele olhou para o seu corpo. O corpo pertencia a ele. Ele sabia que seu corpo havia se tornado velho e frágil. Ele podia sentir e podia ver. Ele também sabia que sua esposa era estéril. Ele estava muito consciente disso, mas recusou-se a considerar. É isto que a fé é. Fé não significa que você não sente a dor. Fé não significa que você não pode ver o problema. Fé significa, eu vejo o problema, tudo bem, mas eu me recuso a considerá-lo.
Eu me recuso a deixá-lo ditar as circunstâncias da minha vida ou a minha existência. Eu me recuso a deixá-lo ditar a forma como eu vou me comportar. Você diz a si mesmo: eu não vou deixar o que vejo, o que sinto e tudo o que eu sei que é contrário à palavra de Deus governar a minha vida. Eu me recuso a considerar qualquer coisa além da palavra de Deus. Uau, isso é que é uma fé forte. Aprenda e empregue esta importante verdade. Em tudo, considere apenas a palavra de Deus. Deixe que a palavra de Deus seja a única coisa que te move, que seja o que forma as suas crenças, impressões e mentalidades sobre a vida. Que ela seja a única verdade, a única informação pela qual você vive. Então, sua vida será um fluxo interminável de sucesso, paz, progresso e prosperidade. É aí onde algumas pessoas perdem o passo em sua caminhada de fé. Andam cambaleando na promessa de Deus, a palavra de Deus. Em um momento acreditam e no outro não acreditam. Em um momento vão dizer: eu creio em Deus, eu acredito na sua palavra. No momento seguinte, dizem: ó Deus, por favor, me ajude a acreditar. Não duvide diante da promessa de Deus por incredulidade. Em outras palavras, não deixe que a incredulidade governe a sua vida. A Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. Ele continuou testemunhando. Ele se recusou a cambalear. No que cabia a ele, Deus já tinha feito aquilo, então ele manteve sua confissão. Em sua vida, é isso que você deve fazer. As palavras de Deus para você são sim e amém. 2 Coríntios 1:20. Isso significa que já está resolvido e estabelecido. O seu papel é o de acreditar nas promessas e não dar lugar à dúvida e à incredulidade. Seja dependente da palavra de Deus. Posicione-se para ver o que Deus te diz em sua palavra como a lei suprema para a vida. Diga a si mesmo: se Deus disse isso, então está feito, pois sua palavra nunca falha. Assim, eu me recuso a duvidar, a cambalear ou permitir que dúvida e descrença sufoquem a palavra dele no meu coração. Daí, você começa a glorificá-lo pela sua palavra. Talvez você acordou um dia e de repente descobriu um tumor em algum lugar no seu corpo. Então, você agiu em fé e ordenou que o tumor desaparecesse. A partir de então, faça como Abraão. Mesmo que você ainda possa sentir o tumor, recuse-se a considerá-lo. Comece dando glória a Deus. Mantenha-se louvando e comece a dizer a todos que a palavra de Deus diz que você foi curado e, portanto, nenhum tumor pode sobreviver no seu corpo. Continue testemunhando sobre isso. Dê uma oferta de gratidão. Diga a todos que o tumor se foi. Você já tem o seu milagre. Isto foi o que Abraão fez, que era reto aos olhos de Deus, e qualificou a fé de Abraão como uma fé forte. Abraão glorificou a Deus por sua palavra e disse a todos que o seu nome já não era Abrão, pai exaltado ou pai presumido, mas Abraão, que significa pai de muitos. Eles devem ter rido e escarnecido dele, perguntando: então, onde estão as crianças? Mas ele sabia que já tinha a palavra de Deus. Portanto, no que lhe dizia respeito, seus filhos estavam dentro dele. Ele já era pai de muitos. Sabe, se você é um pastor ou um ministro e está ouvindo este livro, você também pode se tornar Abraão. Você pode começar a ver a sua igreja e o seu ministério crescerem com muitos membros dentro de você. Os médicos disseram que é impossível para você ter filhos porque a sua trompa está bloqueada ou foi removida? Haja sobre estas verdades que eu estou compartilhando com você. Torne-se Abraão. Comece a ver os seus filhos dentro de você. Como Abraão, recuse-se a duvidar em incredulidade. Todos vão te ver carregando o seu bebê antes que você se dê conta. Tudo o que você precisa fazer é se recusar a cambalear na palavra de Deus. Ponha os seus olhos na palavra. Torne-se completamente persuadido. Sabe, a incredulidade é um espírito. O medo também é um espírito e eles tentam atacar as pessoas. Quando o medo ou a incredulidade atacarem você, fique de joelhos diante de Deus.
Coloque a sua Bíblia bem na sua frente. Não apenas leia ou medite sobre as Escrituras, mas também comece a citá-las em voz alta. Comece a falá-las até que você esteja totalmente saturado. A Bíblia diz: quando as nuvens estão cheias de chuva, elas se esvaziam. Eclesiastes 11:3. O que significa que haverá um transbordar. Isto ocorre quando você se torna completamente persuadido. Esta é a terceira característica da fé forte. Quando a sua fé é forte, você está completamente persuadido a respeito da palavra de Deus. Neste momento, nenhum demônio enviado do inferno será capaz de te convencer a duvidar ou cambalear na palavra de Deus. Você sabe que tem o seu milagre, independentemente do que as circunstâncias indicam. Você chega ao conhecimento específico e seguro de que tudo que Deus prometeu, Ele é fiel e capaz de realizar. Assim, você está em paz, porque sabe que conseguiu. Louvado seja Deus! Abraão estava completamente persuadido, a versão Almeida diz plenamente convicto, de que o que Deus tinha prometido ele também era capaz de realizar. Romanos 4:21, versão King James. Esta é uma fé forte e esta é a fé que funciona. Sabe, você não pode estar completamente persuadido quando está dando ouvidos às histórias erradas das pessoas. Você não pode edificar a fé que funciona quando dá ouvidos a tudo mais além da palavra de Deus. O medo te dominará. Os homens falam o medo, mas Deus fala a fé. Para você edificar a sua fé a esse nível, onde está completamente persuadido e convencido sobre a palavra de Deus a seu respeito, você precisa se manter ouvindo a palavra, continuar recebendo a palavra de Deus em seu sistema. Não permita que as informações dos jornais, que estão sempre carregadas de medo e incredulidade, te façam cambalear na palavra de Deus. Quando você continua dando ouvidos às notícias na televisão, ouve um monte de palavras que inspiram medo. Mas, quando você domina e controla a sua mente com a palavra de Deus, torna-se completamente persuadido. Até que você esteja completamente persuadido, pode cambalear. Você estará inseguro e não convencido sobre a palavra de Deus. Aí é quando você vai começar a se questionar. Eu me pergunto se esta palavra que eu tenho confessado por tanto tempo realmente vai acontecer. Perceba que à medida que você continua bombardeando a sua mente com a palavra de Deus, torna-se completamente persuadido sobre a promessa de Deus, ao ponto que ela se torna a única coisa em que você pensa e sobre a qual fala. É quando a dúvida e a descrença se tornam completamente subjugadas em sua vida. Jesus disse: pois em verdade vos digo, que todo aquele que disser a este monte, ser removido e te lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que as coisas que ele disse acontecerão, ele terá tudo aquilo que ele disser. Marcos 11:23. Dúvida e incredulidade são os maiores ladrões das bênçãos de Deus. Jesus nos diz que quando você não duvidar no seu coração, tudo o que disser com a sua boca vai acontecer. Para que isso aconteça, você deve estar total e completamente persuadido. Você deve pôr um guardião em seu coração que diz: nenhuma dúvida é permitida. É disto que você precisa se foi diagnosticado com câncer, HIV, diabetes ou qualquer outro tipo de doença ou enfermidade. Talvez lhe tenha sido dito que é impossível para você ser um sucesso em qualquer coisa na vida. Você não precisa de oração. Você não precisa chorar, implorar ou correr por aí, procurando por alguma ajuda do homem. Em vez disso, comece a meditar sobre a palavra de Deus. Torne-se completamente persuadido sobre o que ela diz. Torne-se completamente persuadido de que você é um sucesso completo. Você tem um espírito excelente e foi designado para prosperar em todas as coisas. Torne-se completamente persuadido de que você não é um doente buscando a cura. Torne-se completamente persuadido de que você é uma nova criatura, um participante, alguém que desfruta da natureza divina.
Portanto, doenças e enfermidades não podem prosperar no seu corpo, elas simplesmente não podem ficar. Torne-se completamente persuadido destas coisas. Capítulo 8. O poder vencedor da fé. Em João 16:33, Jesus disse aos seus discípulos: Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Para fazer a nossa fé funcionar, devemos aprender a falar como Jesus. Cada palavra que Jesus falou quando ele andou na face da terra aconteceu. Ninguém nunca falou como ele. Cada vez que abria a boca para falar, ele falava palavras de fé que produziam resultados. Isto é o que as pessoas religiosas nos dias de Jesus não gostavam nele. Eles o crucificaram por causa das suas palavras, nada mais. Suas confissões eram muito poderosas para a mente natural compreender. Ele confessou ser o Filho de Deus e as pessoas religiosas o odiaram por isso. Quando ele falava, a cegueira ia embora, os ouvidos surdos se abriam, os coxos se levantavam para caminhar, membros mutilados eram restaurados e os mortos ressuscitavam. Suas palavras eram diferentes, elas não eram ordinárias. Onde quer que ele tenha falado, mudanças significativas aconteceram na vida dos ouvintes. Demônios gritavam de horror e corriam aterrorizados. Não era o seu toque que produzia os milagres, mas as suas palavras. Palavras que estavam cheias de poder. Aqui, em João 16:33, Jesus fez uma confissão poderosa e disse aos seus discípulos: Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ninguém jamais falou como Jesus. Como ele poderia dizer eu venci o mundo, quando ele ainda não tinha ido para a cruz, muito menos ressuscitado dos mortos? Ele disse estas palavras antes de ir para a cruz, antes da sua morte, sepultamento e ressurreição. Portanto, devemos descobrir como ele venceu o mundo, porque é óbvio que ele fez algo que você e eu podemos fazer. Eu descobri através da Bíblia que Jesus venceu o mundo por falar palavras cheias de fé e descobri que posso fazer a mesma coisa. Fé, a vitória que vence o mundo. Lembre-se, Jesus fez este mundo. A Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Não havia nada no sistema deste mundo que não estivesse sujeito a Jesus. Ele exerceu domínio sobre todas as coisas. Ele as domou por suas palavras, palavras cheias de fé. Ele falou a membros mutilados, cadáveres, ouvidos surdos, olhos cegos, membros aleijados, demônios da escuridão, peixes, árvores, e eles obedeceram. Ele domou as leis da natureza e as transcendeu. Ele nunca foi uma vítima. Ele andou sobre a água, falou com o vento e acalmou a tempestade. Quando ele encontrou um leproso e disse, seja limpo, a lepra desapareceu. Ele sabia quem ele era. Ele nunca teve medo de nada. Todos se maravilhavam com ele quando falava. Ele não media palavras ao declarar a sua identidade. Ele disse, eu e meu Pai somos um. João 10:30. Ele andou em união com o Pai. Assim como Jesus, as palavras que falamos são espírito e são vida. João 6:63. Isso significa que nossas palavras não são vazias, elas são potentes, elas têm poder vencedor, dominador e que prevalece sobre demônios, adversidades e todas as circunstâncias negativas da vida. É por isso que é tão importante que falemos como Jesus, liberando palavras cheias de fé. Não é de admirar que João tenha dito, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. Nossa fé é a vitória que vence o mundo. A nossa fé tem poder sobrenatural para vencer, domar e subjugar o mundo. Hebreus 11 nos dá um catálogo de pessoas de fé, grandes homens e mulheres que subjugaram e domaram o seu mundo pela fé. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão,
de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Hebreus 11, de 32 a 34. Paulo pinta o quadro para nós de como estes homens venceram e subjugaram seu mundo através da fé. A história bíblica conta que João, o apóstolo amado, durante a grande perseguição da igreja, foi coberto com óleo fervente em um caldeirão e deixado para morrer. Mas no momento em que todo o óleo se extinguiu, abriram e ficaram chocados ao ver que João ainda estava vivo. Eu acredito que ele deve ter apontado para os rostos deles dizendo: todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Você já leu sobre Sansão? Ele rasgou um leão com as próprias mãos? Davi fez a mesma coisa? E quanto a Daniel? Ele foi jogado na cova dos leões e sabe o que ele fez? Ele não pensou em matar os leões. Ao contrário, ele os domou. Depois, sentou-se com eles e colocou as mãos sobre eles. Eu estou mostrando a você como algumas pessoas da nossa linhagem de fé subjugaram o seu mundo. Elas dominaram e conquistaram o seu mundo ao ponto de o mundo não ser mais digno delas. Hebreus 11, 38. Por sua fé, elas superaram completamente este mundo físico, ao ponto que simplesmente não podiam mais ficar aqui. Homens como Enoque, que a Bíblia diz que andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5, 24. Isso não significa que Deus tirou sua vida ou que ele morreu, mas que ele andava pela fé e subjugava este mundo numa medida em que foi literalmente trasladado do mundo para o céu. Como? Pela fé. Você também pode fazer o mesmo e ser listado no hall da fama da fé. Fim do livro. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.